Muito bem, Daniel. Mais alguém que fala alguma coisa Eu posso acrescentar sobre também o que início do texto da Flávia Piovesan? Fala, ela, Jonathan. ela comenta que a sociedade nessas lutas nesses combates contínuos, chegamos a um ponto que meio que garantimos a igualdade formal, porque a maioria das legislações dizem que todos são iguais perante a lei, mas ainda pecamos bastante para garantir a igualdade material, né? Porque temos que reconhecer as diferenças. Muitas convenções já reconhecem, mas falta colocar em prática, que é como o Bobbio diz, que vamos adquirindo direito aos poucos. Perfeito, Jonathan. Show. Mais alguém fala alguma coisa? Muito bem, gente. Vamos lá. E se eu digo como uma autora começa o texto dela, obrigatoriamente eu tenho que começar na introdução do texto. A introdução do texto da Piovesan, deste texto que nós estamos discutindo, tem quantos parágrafos mesmo? 2. O primeiro parágrafo, e aí a gente para a análise do texto, que nós mal começamos, para a gente fazer o diálogo interdisciplinar, mais especificamente o diálogo com uma disciplina chamada Metodologia da Pesquisa Científica. Você já cursaram essa disciplina? Supostamente, todas as pessoas que estão aqui agora já foram aprovadas na disciplina. Maísa Mello, qual foi tua média final em metodologia da pesquisa científica? Minha média eu acho que foi 9,5 ou 10. Então, ela sabe, 9,5, 10, ela sabe de tudo e não vai titubear em nenhuma pergunta que eu fizer, ela vai responder na bucha. Luana Teixeira, qual foi tua média? 10. Sabe mais do que eu. Foi 9,5. A de Maísa, Luana já foi 10. Daniel Pessoa, tua média qual foi? Acho que foi nessa média, não me lembro não, 9,5, 10. Eu vou ser mais genérico e generalizante. Por acaso alguém ficou com a média inferior a 9 em metodologia da pesquisa entre vocês? Então, Daniel, eu vou partir do pressuposto que todo mundo aqui, à exceção de Vanberto Costa, Vanberto Nogueira, perdão, que ainda não cursou a disciplina, todo mundo aqui é fera em metodologia da pesquisa, então não vai ter nenhum problema de demora para responder as minhas perguntas do diálogo interdisciplinar, direitos dos grupos socialmente vulneráveis, metodologia da pesquisa científica. Então, na perspectiva da metodologia da pesquisa científica, como a autora começa o texto dela? Ela indica o método que ela vai usar para fazer as citações. Daniel Pessoa, me diz aí, por gentileza, no primeiro parágrafo, ou no segundo, já que a introdução tem 2 parágrafos apenas, Sim. em qual momento exato está essa indicação? Qual é a frase que ele faz essa indicação? Só vou ler aqui rapidinho para a pessoa. Veja. Mas ambas as perguntas continuam abertas às respostas de vocês. Como a autora começa na perspectiva da pesquisa científica, ou da metodologia da pesquisa científica, Professor, eu como a acredito começa o texto dela? Acredito que seja com o problema de pesquisa, que é justamente a pergunta que ela vai buscar responder. Perfeito, Monique. Show Minha de bola. amiga aí respondeu perfeitamente, primeiro que eu. Muito bem. Então, Monique já foi direto no alvo. Tá? O problema na pesquisa, ou seja, a autora começa o texto, ao invés de começar um texto com "era uma vez", né? Ela começa o texto com uma pergunta.
E aí isso me desperta a curiosidade de saber, vocês já leram quantos textos em direito, qualquer área do direito que vocês tenham estudado até agora, que se inicia com uma pergunta? É muito difícil, professor, pegar texto na área do direito estruturado assim, com um desenho de pesquisa bem amarrado. Pois é, a gente escreve de uma forma muito perversa, Monique, que a gente não respeita a ABNT, as regras, as técnicas de pesquisa, a gente está pouco se lixando para a metodologia da pesquisa científica e menos ainda para a metodologia da produção científica. Ah? Fala, Daniel Aguiar. Cara, você participando da aula não atrapalha. Como é que tu consegues gravar a aula? Que show, cara. Depois me passa o link desse programa, vou instalar no meu, porque o Meet, como a UFPB está fazendo pirataria, a gente não tem mais possibilidade de gravar as nossas aulas. Eu acho isso um absurdo. Até mesmo porque, para que as pessoas que não puderem assistir as aulas, na hora que elas estão acontecendo, porque nossos encontros eram todos síncronos, né? Como vocês já leram, isso está posto textual expressamente no plano de curso da nossa disciplina. Então, nossas aulas eram síncronas, mas alguém eventualmente não pôde participar, né? Não pôde assistir a aula, poderia assisti-la se tivesse como gravar, mas a UFPB não paga os direitos autorais do Google, e aí a gente perdeu a possibilidade de gravar. Poliana Stephanie de Oliveira, fala. Oi, professor, bom dia, tudo bom? Eu sou uma das intérpretes aqui da UFPB. A Jussiara, eu acho que ela já está na sua aula na segunda-feira. Sim. Aí nas quintas-feiras eu me sei a Jussiara e eu, era só para me apresentar para o senhor. Valeu, Poliana, muito obrigado. Jussara, Poliana, o Ricardo, infelizmente, não vai poder assistir a aula hoje. Isso. Mas eu acho que você ouviu o que Daniel Aguiar falou, não viu? Isso, em geral, se o aluno não participa, a gente não interpreta porque não faz sentido, mas como a aula vai ser gravada, aí a gente continua interpretando. Daniel quem está gravando, tá, Poliana? Porque eu não consigo, não. Eu não tenho esse aplicativo que o Daniel tem no computador dele. Mas Daniel vai gravar para depois mandar para você, para o Ricardo. Agora, Poliana, naquilo que falou o Daniel, você prestou atenção nas palavras do Daniel? Eu estava escutando. Agora eu não sei qual ponto específico você estava falando. Eu quero do começo, na informação que o Daniel deu. Quem é que não vai assistir a aula hoje? É o Ricardo Douglas, que ele é surdo. Aquele aluno o quê? É porque ele é surdo, aí ele precisa de intérprete. Isso. Mas aí ele pediu para gravar a aula para que ele pudesse assistir depois. Aquele aluno que é deficiente auditivo. Isso. Então, foi a última vez que Daniel Aguiar falou que alguém é deficiente. Tá? Fala. Cara, tu estás conectado a partir de quê? Porque vocês não leram essas piratarias que vocês praticam por aí. Essa constitui um crime, vocês deveriam saber. Né? Mas, no plano de curso tem dito, em vermelho, caixa alta, não haveria forma maior de eu chamar a atenção de vocês, para durante as aulas vocês ficarem com as câmeras ligadas. Quem lê o plano de curso sabe do que eu estou falando. Como também tem dito que nas quintas-feiras as aulas começam às 10 horas da manhã. Aí tu vem aqui me pedir para que as pessoas fiquem com as câmeras desligadas, para eu ficar olhando para foto e para letras. Você quer que seu professor fique doido de uma vez, não? Aí você está me tornando um grupo socialmente vulnerável, Daniel.
Cara, vocês podem até acharem de boas falarem, passarem 1 hora falando, olhando para uma tela do computador cheia de fotos e de letrinhas, né? Eu, como diz o outro, a repimpoca da parafuseta fica deverasmente prejudicada com isso. Mas vamos lá. Pelo menos a gente tem uma razão razoável, né, para ser bem pleonasmático, para que vocês fiquem com as câmeras desligadas, já que algumas pessoas iriam realmente ficar com a câmera desligada, tava lufas. Ah, Ricardo, chegou, Paulina? Desculpa se eu atrapalhei você. Ah, você já está fazendo então a tradução para quando ele for assistir. Show de bola! Adiantar. Eu adoro quem adianta o pensamento. Valeu, Paulina, desculpa ter interrompido então, né? Mas aí, pessoas, voltando, a autora começa o texto dela com uma pergunta. Aliás, o primeiro parágrafo é uma sucessão de perguntas, né? Mas a primeira das perguntas é onde está o problema. E o que é um problema, ou o que é o problema, em um projeto de pesquisa científica? E o que determina que esse problema é ou deixa de ser científico? O problema seria justamente a pergunta a ser respondida. Eu acho que o que determina esse problema como científico ou não é a literatura que ela levanta e a justificativa que ela coloca para tratar sobre a questão que está sendo levantada. Mas alguém comenta alguma coisa? Eu vou deixar tudo para a Monique. Essas crianças estão chorando. Não é porque me olha para mexendo com eles. Mas ela está mexendo para dar de mamar ou é para quê? Ah, falando dele. Ah. E aí, pessoas? O que determina o problema é a pergunta a ser respondida com a pesquisa. E o que determina se o problema é científico ou não é a indicação dos métodos ou do método e das técnicas ou da técnica a serem utilizadas durante a pesquisa. E aí, vamos lá, Monique, o grande problema do curso de Direito, a aspas, produção científica no curso de Direito, qual é? O método. Qual é o método que nós, em regra, usamos, né, em face da nossa imensa preguiça de pesquisadoras? Eu vejo sempre o método indutivo-dedutivo. E a técnica de pesquisa, para piorar mais ainda o quadro, qual é? Revisão bibliográfica. Coisa de gente preguiçosa. Aí você vai para informática ou ciência da computação, você vai para pedagogia, você vai para arquitetura, né? Você vai para as mais variadas áreas do conhecimento. Porra de método indutivo, dedutivo e técnica de revisão bibliográfica. E tem mais uma coisa, gente. Se alguém ousar, do alto da sua ignorância, colocar referência bibliográfica em um projeto de pesquisa onde se cita decisão judicial ou lei, essa pessoa prova que não sabe o que está escrevendo. Por quê? Ainda no diálogo com a metodologia da pesquisa, que tipo de referências são essas? Lei e decisão judicial.
Professor, eu não sei dizer que tipo de referências são essas, mas eu acho que o grande problema de utilizar isso na parte de referências bibliográficas, assim, é porque quando a gente produz, né, conhecimento, quando a gente está ali fazendo ciência, o ideal é que você utilize referências que são, digamos assim, avaliadas pelos pares. Então, artigo de revista acadêmica, porque a gente tem a avaliação dos pares para dizer que aquilo é uma produção científica de validade, digamos assim, o que importa para a ciência, porque teve um método, tem uma transparência nos procedimentos de pesquisa, enfim. Tobias Barreto. Quantos artigos Tobias Barreto escreveu que foram avaliados por pares? Pontes de Miranda. Quantos artigos Pontes de Miranda submeteu à apreciação de pares em comissões científicas de revistas e periódicos jurídicos? Isso torna a produção de Pontes de Miranda ou de Tobias Barreto, por exemplo, só para dar 2 exemplos de pessoas, eu vi essa derrota, de pessoas que produzem ciência. Ou na tradução da literalidade do termo, de pessoas que efetivamente produzem a jurisprudência. Então, pessoas, se eu vou usar uma lei, se eu vou usar uma decisão judicial no meu projeto de pesquisa, na minha pesquisa, eu não falarei em referências bibliográficas. O que são referências bibliográficas? Seriam livros, artigos, etc. Perfeito, Lucas. A produção textual indexada. Essa indexação se dá por alguns elementos, ISSN, ISBN, por exemplo. Então, essa produção científica indexada, que é publicada em forma de um livro com uma coletânea de artigos ou de um livro sobre uma determinada coisa, comentários da Constituição de 1946, Pontes de Miranda. Bom. Então, essa produção científica é bibliográfica. Daí é apropriado usar referências bibliográficas. Se usar uma decisão judicial, só uma. Se usar só um artigo de lei. Vamos imaginar que eu pegue a Constituição. Não, o Código Civil brasileiro tem muito mais artigo do que a Constituição. Artigos. E eu só use um artigo do Código Civil brasileiro no meu texto. Eu não poderia usar lá nas referências bibliográficas. Porque decisão judicial, lei, enunciados, súmulas, etc., documentos, Daniel. Então, se eu uso documentos e textos, livros, artigos, etc., eu não escreverei referências bibliográficas e também não poderei usar referências documentais, porque eu estou usando bibliografia também. Então, pura e simplesmente referências. Aí eu pergunto a vocês, que já estão no 3º período do curso de Direito, se eu colocar o nome de vocês, entre aspas, no Google, quantas referências eu vou encontrar?
Lucas Nóbrega, como é teu nome completo, cara? Lucas José da Nóbrega Araújo. Lucas, tu acabaste de fazer o que eu acabei de fazer também, não? Exatamente. Aí eu pergunto, por que só isso? Gente, é óbvio... Porque eu não tenho muito. Não. Minha vida não é muito interessante para ser indexada no Google. Cara, deixa de onda. Né? É claro que eu não estou aqui para dar esporro em Lucas, né? E nem só em Lucas. Se fosse, não seria só para ele. Né? Mas é uma pergunta agora, esta pergunta que eu vou formular é uma pergunta de retórica, não precisam se preocupar em me dar uma resposta. Por que é que você está estudando, por que é que você fez o Enem para o curso de Direito? Ou, do ponto de vista técnico, para o bacharelado em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa? Não precisam responder, repito. Mas tem gente que fez o curso, o Enem para o curso, pensando em ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Em ser PGR. Né? Vai ser o superintendente nacional da Polícia Federal. Então, obviamente, muita gente... Diretor-geral. Diretor-geral da Polícia Federal, desculpem. Então, muita gente fez o Enem para este curso pensando em um cargo público cuja remuneração tem, no mínimo, 2 dígitos antes do ponto. Como é que se acessa? Fora ministro do Supremo, é claro. Como é que se acessa a esses cargos públicos? Como é que você vai fazer exatamente, Daniel? E os concursos públicos para os cargos ditos das carreiras jurídicas, nunca coloquem no singular porque não é uma só. Todos eles são concursos públicos de provas e de exatamente, Daniel. Provas e títulos. Aí, gente, vamos lá, eu vou brincar com Dona Monique. Licença, Monique, não é uma brincadeira ofensiva, que fique claro. Mas se por um acaso você se chatear, você diz, para, que eu paro imediatamente. Mas Monique... Tudo bem, professor. Monique é a mais legítima patricinha da turma. Eu soube ontem que tem uma mulher que está no BBB, né, que o pai dela é um francês que trabalha com o que mesmo, hein? Marmoraria. Uma marmoraria. E aqui aquele R$1,5 milhão para ela, o pai dela dá de gorjeta ao garçom. É nada. Esse caba, ele recebe gorjeta do pai de Monique. Aliás, do pai não, da mãe de Monique. Então, Monique é aquele tipo de gente que se acorda, tem alguém para escovar os dentes dela. Porque ela não pode fazer nenhum esforço. Não precisa dar um prego numa barra de sabão. Então, quando Monique concluiu o curso, ela pode virar uma concurseira, porque ela não precisa trabalhar, né? Então, vai viver em função do concurso. Concurso para a magistratura federal, concurso para o Ministério Público Federal, né? Ela vai eleger qual é o concurso que ela vai fazer, porque o alvo, a meta de vida dela é ser ministra do Supremo Tribunal Federal.
Monique Linhares, o quê, Monique? Monique de Medeiros Linhares. A ministra Medeiros Linhares. Dá para vocês, não tá bom? Não sou assim com muito poder, a ministra Medeiros Linhares. Sua Excelência, a ministra Medeiros Linhares. Dá até nome de ministra, a mulher já tem. Aí, Monique não precisa dar um prego na barra de sabão. Ela vai virar concurseira. Não tem problema. Mas Monique, que não estuda durante o curso, não sabe, a gente fica fazendo pergunta, vocês estão vendo, Monique não sabe responder nada. Ela mal soube responder o nome dela. Metodologia da pesquisa, Monique não respondeu nada do que eu perguntei. E Lucas Nóbrega, é Lucas Nóbrega da Silva. E o cabelo nordestino. Então, Silva é o nome mais comum do mundo. Pobre. Lucas tem que ralar. Lucas foi a primeira pessoa da família dele a entrar no curso superior. É o orgulho da família. E Lucas tem que ralar, tem que estudar muito. Aí Lucas estuda um bocado. Durante o curso, o CRA dele é 9,99. Não tem 9, não é 10 o CRA dele, por causa daquela desgraça daquele professor de DGSV, que não botou um 10 de média em Lucas, botou só 9,5. E Lucas estuda. Estuda no mínimo 6 horas por dia, isto depois das aulas. E fique claro. E é todo dia, né? Esse negócio de véspera de prova. Amanhã eu não vou para a aula, não, professor, porque eu tenho prova e eu preciso estudar para a prova. Lucas estuda todos os dias. Aí Lucas estuda todo dia. Lucas tem um esforço hercúleo e Lucas conhece, aprendeu. Milena passou o curso dela todinho. Milena não, desculpa, Monique. Passou o curso dela todo sem dar um prego numa barra de sabão, filando em tudo quanto era prova. E ainda dava um dinheirinho a Lucas, era R$500 por cada prova que Lucas respondia para ela. Trabalho em grupo, sou eu e Lucas. Aí ela não fazia nada, dava R$1.000 a Lucas, Lucas fazia o trabalho da dupla. Tá resolvido a Milena Monique ficar com média 10. Pronto, sempre assim. Mas Milena, como pode, não precisa trabalhar, ela tem tempo sobrando para estudar para concurso, ela terminou o curso, ela decidiu que iria estudar para concurso. Muito bem, tá vendo, Monique? Clara também está aceitando R$1.000 de pagamento. Qualquer trabalhozinho de 5 páginas. Perfeito. Todo mundo aqui sabe qual é o WhatsApp no privado de Clara. Né? É só buscar a colega. Porra, Yasmin, sacanagem. Tu tá assim também, tu tá hiper desvalorizando o mercado e o teu trabalho. De 1.000 para baixar para R$25. Concorrência desleal, né, professor? É uma absurdamente desleal. Não faça isso não, Yasmin. Você desvaloriza demais o seu trabalho. Além da concorrência desleal, você desvaloriza demais o seu trabalho. Já, Ceará, olá. Então, gente, vamos lá. Essas duas pessoas, uma que a vida toda teve que estudar, e outra que pôde estudar. Rapaz, Júnior está querendo ganhar R$5 dos 25 de Yasmin. E também está ajudando a desvalorizar a produção de Lucas. Pois é, Jefferson, concordo com você, cara. Olha o crime. Daqui a pouco ele vai participar da Comissão dos Advogados da Advocacia Conservadora da OAB de Goiás. Sei, não. Mas vamos lá. Né? Então, essas duas pessoas, de vidas completamente diferenciadas, tiveram acesso ao conhecimento. Uma porque precisou estudar a vida toda, em razão das condições socioeconômicas em que viveu sempre, e a outra porque não precisava dar um prego na barra de sabão mesmo, então vamos estudar, porque eu quero ser ministro do STF e eu quero ser conhecida. Quero ser uma jurista. A agiotagem é crime ainda nesse país, tá? Cuidado com os juros. Então, concurso de provas, qualquer pessoa pode passar.
Basta estudar. Mas e o que são títulos? E por que a etapa de títulos é a não eliminatória? Porque a etapa de títulos é, em regra, exclusivamente a única classificatória. Só é ela a classificatória. As outras são classificatória e eliminatória. Mas exclusivamente classificatória é o exame dos títulos. E se alguém aqui falar em prova de títulos, eu digo, volte para a alfabetização. E aí, gente, vamos lá. Ou vocês começam a produção científica de vocês agora. E isso é muito sério. Tem um evento, tem um congresso aqui em João Pessoa, o Centro Acadêmico, o diretório, o DATAB vai organizar um congresso jurídico do DATAB. Show de bola. Vistam seus taiês, os menininhos vistam seus terninhos e vão para o congresso lá no CCJ, onde vocês frequentarão, né? De bermuda e camiseta e sandália de havaiana. Aí daqui a pouco vocês vão estar lá, porque é um congresso jurídico, vocês vão estar com uma roupa totalmente diferente, né? E as mulheres vão estar tudo montado nas maquilagens. Mas vamos. Se vocês não começarem a existir para o mundo enquanto ainda são vicentes, quando vocês forem existir para o mundo, quando as pessoas digitarem os nomes de vocês no Google e só aparecerem 20, 30 referências a vocês, vai ter gente que vai ter 1 milhão de referências, 1000 referências. Aí na hora do concurso público, essas pessoas que têm a vida boa, não precisa dar um prego numa barra de sabão e tem tempo sobrando para estar estudando, vão ficar na frente de vocês. Por mais que vocês ralem para estudar. Porque essas pessoas terão tempo também para a produção científica, logo terão tempo também para a produção de títulos. Quantos livros você tem publicado? Quantos artigos? Capítulos em livros? Quantos artigos em revistas indexadas? Né? E ninguém me venha com uma revista com indexação C3 que não vale um risco na água. Que é qualis A1 ou no mínimo A2. Então, pessoas, considerando que eu tenho idade de ser pai de vocês, me permitam um conselho de pai. Existam para o mundo. Comecem a existir para o mundo. Porque quando chegar lá na frente vai ter um pouco tarde demais. Comecem a pensar em produzir cientificamente. Ok? Muito bem, show de bola. Voltemos agora ao diálogo do DGSV com o DGSV no texto da Flávia Pelvezão. Então, a autora, ela vai nos dizer, ela começa o texto dela dizendo, gente, olha, o que eu vou escrever nesse artigo aqui é isso aqui. Esse artigo todo tem por propósito esta questão posta aqui neste primeiro momento do texto. Aí Monique faz, mas ela além da primeira questão coloca mais 4. Que raios é isso aqui na pesquisa científica? Michael Douglas, o que é? O que são essas outras perguntas na introdução? Pode repetir, professor? Desculpa, eu não entendi, Michael. O que é o que o senhor falou? As outras perguntas que constam no primeiro parágrafo da introdução do texto de fala da Pelvezão. O que são? É o que ela vai trabalhar no texto, né? São as indagações que ela vai desenvolver no texto, durante o texto. Na perspectiva da metodologia,
na perspectiva da metodologia da pesquisa científica, o que são? Fala, Mirella. Seriam os objetivos específicos, os meios que ela vai trabalhar para atender o objetivo geral dela, que no caso é a primeira pergunta, que é a pergunta-chave, a pergunta norte. Exatamente, Mirella. Então, pessoas, vamos lá. Eu tenho 5 perguntas que eu tenho que me fazer e responder na elaboração de um projeto de pesquisa. Quais são essas 5 perguntinhas? O nome técnico de cada uma delas é fácil. Mas não precisa se estender na explicação da resposta de vocês, ou das respostas de vocês, né? Mas, primeira pergunta é, quais são esses nomes técnicos? E a segunda pergunta é, o que cada um deles compreende? Não esperem que Monique vai responder agora, porque ela não vai responder. Ela sabe a resposta, mas ela não vai responder. Porque só quem está respondendo é ela. Quer dizer, Mira, ela falou também. Não foram perguntas de retórica. Pergunta número 1, o quê? Pergunta número 2, por quê? 3, para quê? 4, como? E a quinta e última pergunta, quando? Os terminhos técnicos, os nomezinhos técnicos das 5 perguntas, como obrigatoriamente ou naturalmente elas variam em razão de cada projeto de pesquisa, o que são essas 5 perguntinhas na perspectiva prática? O que, por quê, para quê, como, quando? Esté Ferreira, Vossa Excelência com a palavra. Eu acho que seria a problematização do tema que ela quer desenvolver no texto. Ela apresenta um problema para desenvolver e achar uma resposta para o problema que ela quer solucionar. Isso é qual das perguntas mesmo? Qual das 5? Eu acho que seria um porquê. Fala, Monique. Manda. Posso tentar responder, professor? Monique, com toda honestidade, se todas as suas tentativas forem do jeito que foram as precedentes, é uma satisfação que você tem. Eu diria que para a primeira pergunta, o que seria a definição do tema de pesquisa. Para a segunda pergunta, o porquê, a justificativa acadêmica, para você levantar aquela problemática. Para que seria o objetivo da sua pesquisa, né? Para onde sua pesquisa está caminhando, como os métodos que você vai utilizar para desenvolver, para alcançar aquele objetivo, e quando eu entendo como sendo o recorte temporal da pesquisa, em que momento do tempo e do espaço a sua pesquisa ela está situada. Pessoas, há alguns anos, eu tenho um amigo, ele está morando em Brasília, faz tempo que a gente não se vê, a última vez que a gente se viu foi no aeroporto. Há 7 anos já. Mas, naquela época do fato, e eu vou chegar ao fato daqui a pouco, eu ainda era professor do falecido segundo grau.
professor do que vocês cursaram com o nome de ensino médio. Era um campeonato organizado pela Associação de Surf da Paraíba e tinha surf e bodyboard. Johnson Jacques, rapaz, era Sandro Sidney. Sandro era atleta do bodyboard. Na hora que o mar estava baixo, sem onda, para agitar a turma que estava na beira-mar, para distrair as pessoas, porque não tinha onda, aí a gente organizou uma corrida de pé de pato. Você tinha que calçar os pés de pato, né, e correr na areia com eles. Quem já botou um pé de pato sabe como isso é um negócio complicadíssimo de fazer. E aí a gente faz o chamamento, quer dizer, a locução faz o chamamento das pessoas que queiram participar da corrida, diz quais são os brindes para os 5 primeiros colocados, as 5 primeiras pessoas colocadas, etc., coisa e tal. Eu estou sentado na beira-mar, passa Sidney, bem tranquilo da vida, com os pés de pato, segurando aqui na mão, pendurado nas costas. Aí eu olho para a cara de Sidney e digo, Sidney, cara, não vai tentar, não? Aí ele olha para mim, cara, ele tinha estudado comigo, então ele me chamava de professor. Aí Sidney olha para mim, cara, e professor, tentar eu não vou, não. Eu falei, mas por que, rapaz? Aí ele, professor, é simples, porque eu vou vencer. Aí eu olhei para a cara do moleque, 16 anos de idade, o cabo tinha naquela época. Aí eu digo, porra, mandou ver você agora. Adorei essa resposta. Agora vá lá e vença. E pode ter certeza que eu vou estar lá na frente, na linha de chegada, batendo palma, esperando você chegar para bater palma para você. E eu vou dizer a todo mundo o que você me disse antes de começar a corrida. Vai lá. Porque eu tenho certeza que quem vai vencer essa porra é você. Adivinha quem foi que venceu a corrida? O próprio Sandro. Sandro me deu uma lição naquele dia que eu nunca mais esqueci. Tentar, não, eu vou conseguir. Existem pessoas que são fracassadas por natureza, ou minimamente pessoas que não acreditam nelas e nos potenciais que elas têm, que fazem ou que falam, pelo menos eu tentei. E essas pessoas se contentam com pelo menos eu tentei. Eu espero muito sinceramente que vocês não se consolem com algo tão pequeno como pelo menos eu tentei. Seria a mesma coisa que aí vocês me desafiassem agora para um campeonato de dardo ao alvo. Eu digo, tá bom, eu vou participar desse campeonato. O alvo está lá no canto do muro aqui da frente. E eu, com toda a minha grande e imensa disposição de participar do campeonato, pego o dardo aqui nessa cadeira onde eu estou, olhando para vocês e jogo lá. Erro o completo alvo. Mas pelo menos eu tentei. Eu peguei o dardo e joguei em direção onde eu supunha estar o alvo. E eu me contento com pelo menos eu tentei. Então, como Monique, não tentem, façam. Comecem por acreditar em vocês. Monique, tu tens quantos anos? Desculpa a pergunta privada, assim, se eu estou me intrometendo na tua vida. Eu tenho 26. Então eu acho... É possível que você se lembre, Monique. As Olimpíadas... Qual era aquela Olimpíada que Daiane, a irmã de Amina Hipólito,
estavam disputando na ginástica e eram consideradas as absolutas favoritas, e eram a medalha de ouro certa para o Brasil? Acho que 2008, professor. Pequim. Foi qual, Luciano? Pequim, se eu não me engano. Pequim? Bem, eu não lembro, mas o Luciano disse que é Pequim. Vamos lá, Pequim. A Rede Globo, o canal aberto, transmitia todas as provas de ginástica. Até porque era fase classificatória para chegar à final, não sei o quê, todo mundo apostando todas as fichas que aquelas duas mulheres iriam ganhar medalha de ouro e prata, o prata e ouro. E a Vênus Platinada percebeu que antes de começarem as apresentações, as atletas iam lá, obrigatoriamente, todas elas iam, mas as brasileiras, quando chegavam lá no cantinho do tatame, elas falavam alguma coisa. Vocês sabem que a Rede Globo de televisão contrata leitor de pessoas que leem lábios para saber o que o jogador de futebol está conversando com o juiz. Imagina para saber o que a atleta dizia, e todas as atletas diziam exatamente a mesma coisa. Há uma expressão em latim que, traduzindo para o português, é vi e venci. Vocês conhecem já. As mulheres, aquelas mulheres da ginástica olímpica brasileira, elas falavam uma paráfrase dessa expressão em latim. Era, aspas, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. E aí, gente, vamos lá. Você diz, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. A síntese do que você está dizendo é, eu acredito em mim. E se você acredita em você, você sabe que você pode. E que sim, você é capaz, muito capaz de conseguir aquilo que você se propôs a fazer. Ou no caso daquelas mulheres, aquilo que elas treinaram demais para fazer. Então comecem dizendo para vocês, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Ou como diria Sandro Sidney, tentar não, eu vou vencer. Show de bola, Monique. Só tem um pequeno detalhe. A pergunta, quando é o cronograma que você... Essas 5 perguntas, pessoas, vocês obrigatoriamente terão que responder, formular e responder, em qualquer projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa que vocês vão elaborar, por exemplo, para o TCC de vocês, obrigatoriamente vocês vão ter TCC 1, que é a elaboração do projeto de pesquisa. E para vocês se matricularem depois em TCC 2, o projeto de pesquisa tem que ter sido aprovado. Para o projeto de pesquisa ser aprovado, ele tem que responder muito claramente essas 5 perguntas. Na 5ª e última pergunta, você vai fazer um quadro, uma tabela, o cronograma das atividades que você vai desenvolver, como você vai desenvolver. O tempo que você vai levar para a separação de texto, de texto de referências bibliográficas e documentais, para a leitura, para o estudo, para o diálogo com a pessoa que está lhe orientando, para ter dúvidas, para a análise do que você está escrevendo até agora, as reuniões de orientação, o depósito da primeira versão, a correção da versão, para o depósito da versão definitiva. Então, tudo isso tem que estar no cronograma. O cronograma, ele é a única das 5 perguntas que não obrigatoriamente tem que estar respondida no resultado final da pesquisa, na sua produção textual. Gestão de projetos 5W2H. O que é isso que eu não sei? Eu confesso total ignorância. 5W2H. Professor, bom dia. Desculpa incomodar Bom isso. dia, Jefferson. Fala. Desculpa incomodar aí a sua linha de raciocínio. Eu conhecia como a gestão de projetos, né, o 5W2H,
5W2H, que está dentro também dessa gestão de projetos acadêmicos, que seria, na verdade, é uma redução, né, de algumas palavras em inglês. O 5W significa o que, né, por quê, onde, quando e quem, né, quem vai ser meu objeto de pesquisa, que eu preciso definir também, né, qual vai ser meu público-alvo que eu vou estar pesquisando, enfim, além do recorte temporal e o recorte dos artigos, como bem Monique falou, eu preciso também definir quem vai ser o meu objeto de pesquisa, né, ou o que vai ser o meu objeto de pesquisa. E esses dois Hs aí estariam ligados ao how, né, ou seja, como, e quanto isso vai ser preciso, no caso, na gestão de projetos, né? Se vai precisar, por exemplo, de algum financiamento, deslocamento, né? Todas as questões que estão envolvidas aí, as questões financeiras que envolvem a gestão e a execução do projeto. Então, assim, eu conhecia mais por essa linguagem, né? Dos 5Ws, 2Hs. Uhum. Valeu, Jefferson. Na minha vida, como professor universitário, na elaboração de projeto de extensão e de monitoria, o de pesquisa científica, dos projetos CNPq, do comando daquela porcaria, aquela siglazinha, que eu vi brigando. Iniciação científica. No iniciação científica, obrigatoriamente, a gente já tem que colocar o orçamento. Isso. Nos de pesquisa, nos de monitoria e extensão, a gente não precisa colocar obrigatoriamente, não. Mas eu sempre colocava, só que eu nunca tinha lido nada nesse negócio de 2Hs e 5W, não. Mas valeu, cara. Muitíssimo obrigado pela informação. Porque, na verdade, isso é uma metodologia que o pessoal meio que adota, né, por 5Ws, porque vem de uma metodologia norte-americana, enfim, da gestão de projetos. Isso é muito trabalhado na administração. Eu acredito que eles beberam dessa fonte, né, dessa questão da gestão de projetos lá da administração e acabam inserindo isso na gestão de projetos para a academia, enfim. Mas, como o senhor falou, assim, quando a gente está definindo um projeto de pesquisa, digamos assim, de um nível mais acadêmico, né, para o mestrado e tal, eu acredito que, mestrado, doutorado, poucas vezes a gente precisa utilizar o how much, né, que é o quanto aquilo vai me custar. Geralmente é mais uma questão do cronograma, quanto vai custar está muito mais ligado à gestão do tempo, né, então, assim, em que momento eu vou fazer uma revisão bibliográfica, em que momento eu vou para o campo, quanto tempo eu vou utilizar, né, fazendo a coleta de dados, análise de dados, tabulação, enfim, que é mais essa questão da gestão do tempo, muito menos monetário, muito mais subjetivo, né, dessa questão da gestão do tempo. Show, cara. Muito obrigado. Adorei. Vamos trabalhar com isso em direito também, né? Mas vamos lá. Voltemos. Muitíssimo obrigado, Jefferson. 5W2H. Eu pensei que era o horário de aula. Os horários da UFPB agora é quase isso. Mas vamos chegar voltando para cá. Então, o que? Qual é o problema? O porquê? A justificativa da pesquisa. Então, vamos imaginar, pessoas, que Cecília, por Deus, decidiu escrever um artigo. Ela vai participar de um congresso sobre o direito de famílias e Cecília decidiu escrever um artigo sobre a possibilidade jurídica de adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Alguém tem alguma dúvida dessa possibilidade jurídica? Não. Todo mundo sabe que isso é possível? Sabe. E o que raios Cecília vai trazer de novidade nessa pesquisa dela? Porque eu vou perder meu tempo lendo um artigo que eu já li mais de 500 sobre este tema. O que Cecília vai trazer de novo? A expressão que eu aprendi é mais do mesmo?
ou há alguma novidade? Há um olhar diferenciado? Eu sou avaliador de artigos do Comped, e quando eu fui pela primeira vez, lá em 2014, eu fui avaliar artigo para a Comped, aí o grupo, lá nas conversas do grupo, tinha um cidadão que eu já conhecia há alguns anos, é amigo meu até hoje, que foi quem me deu boas-vindas, que me adicionou no grupo lá, etc. Naquela época era um grupo de e-mail, hoje em dia é grupo de WhatsApp. E aí começaram a debater, vai o próximo Comped, não sei o que, coisa e tal. Aí alguém falou, vamos apostar que vai ter artigo sobre não sei o que. Aí alguém disse, vai ser mais do mesmo. Eu confesso a vocês que eu não conhecia o significado daquela expressão na questão de artigos científicos. O que porra é mais do mesmo? Aí eu fui perguntar a esse meu amigo, Alexandre, cara, me diz aí, o cabinho me falou em mais, eu fui mandar um e-mail para ele. O que porra é mais do mesmo que eu não sei? Eu sou novo nessa coisa. Aí ele faz, é quando é um artigo que não tem nenhuma novidade, que só reproduz o que já foi dito em 500 outros artigos. Ou então faz uma análise de uma decisão judicial que confirma o que a pessoa está querendo que confirme. É mais do mesmo, não tem nenhuma novidade. A gente só vai perder tempo lendo, porque a gente vai ter que ler para reprovar. A gente vai ter que ler. Então, na hora que Cecília vai escrever o artigo dela sobre a possibilidade jurídica da adoção de da adoção de crianças por casais do mesmo sexo, a primeira reação de quem vai ler o artigo da Cecília, o título do projeto de pesquisa de Cecília é, de novo, mais um texto sobre isso. Mas na justificativa do para quê, na indicação dos objetivos, o geral e os específicos, Cecília vai me mostrar que o que ela vai produzir é diferente do que foi produzido até agora. Eu não sei se vocês lembram ou tomaram conhecimento, já que a maioria ainda era muito jovem na época, o time de futebol de São Paulo tinha um jogador chamado Richarlison, que não é o Richarlison que hoje joga futebol e daqui a pouco é convocado para a seleção. É um outro. E esse Richarlison, o presidente do Palmeiras, chamou de viado. Esse cara entrou com ação civil de indenização. Porque, segundo ele, havia uma ofensa à moral dele ser chamado de viado. O juiz que julgou o caso era um zilhão de vezes muito mais homofóbico do que o presidente do Palmeiras. O juiz esculhambou. Obviamente negou o provimento total à inicial. Sobre aquela decisão judicial, aquela sentença, eu li 3 artigos. Um dos artigos que eu li não tinha nada a ver com direito. Era um artigo feito por uma estudante de letras, língua portuguesa, onde ela fazia uma análise do discurso, uma análise da linguagem, das palavras utilizadas pelo juiz ao prolatar a sentença. Fantástico. Eu digo, porra, eu já li 2 artigos na perspectiva do direito. Um com recorte específico em direitos humanos, e o outro que é um recorte dos direitos humanos, que o Roger Halper Hills tem um livro que tem esse título, O Direito à Antidiscriminação. Então, a pessoa faz uma leitura da sentença à luz de O Direito à Antidiscriminação de Roger Halper Hills. Então, faziam análises jurídicas da decisão judicial. 2 artigos muito interessantes.
Mas aquele terceiro artigo, pessoas, como não era do direito, foi o que eu mais gostei, porque eu nunca na minha vida, no direito, eu pensei em fazer uma análise de discurso naquela perspectiva. Da linguística, ou da linguagem. As palavras que o MM selecionou para utilizar na decisão dele. Porra, o cara era muito mais arrogante, muito mais preconceituoso, muito mais homofóbico do que eu poderia imaginar numa leitura jurídica da sentença dele. Mesmo que numa leitura jurídica na perspectiva dos direitos humanos ou do direito à antidiscriminação. Então, era mais do mesmo? Não, não era. Era o terceiro artigo que ia analisar a mesma decisão judicial? Era. Mas, primeiro, a perspectiva da leitura e da análise da decisão judicial era outra, não era jurídica. 2, os objetivos, o geral e o específico, e os específicos, eram totalmente distintos dos objetivos dos dois outros artigos. Fantástico. Professor, Então, deu uma travadinha no final da sua fala. Fantástico. Então, é o diferencial. A sua justificativa, a identidade que você tem com o tema, o que você já produziu, o que você pesquisa e pesquisou sobre o tema, ou a motivação da sua pesquisa. O que você pretende conseguir com aquilo? Há alguns anos, tem tempo, eu orientei um TCC, que era um estudo de caso, no singular. Aquela mulher que estava concluindo o curso de Direito foi fazer uma análise jurídica disciplinar. Minha formação originária em Direito, meu mestrado, meu concurso para professor da UFPB, minha monitoria antes de me formar, é óbvio, era tudo em Direito Administrativo. Eu sou apaixonado por Direito Administrativo. Mas eu sempre fui movido pelos direitos humanos e quando foi na hora de eu dizer eu tenho que optar, obviamente eu optei pelos direitos humanos. Então a gente foi fazer uma análise jurídica à luz do direito administrativo, claro, daquele processo administrativo disciplinar. A motivação daquela mulher, ela era servidora pública e aquele PAD foi instaurado contra ela. Só que quando ela se defendeu do PAD, ela não era estudante de direito. E o que motivou a ela fazer, na época, o PSS para o curso de Direito da UFPB foi exatamente a condenação que ela sofreu naquele processo administrativo disciplinar. E a gente conversando, né, e ela fazia, José, eu dizia ao meu advogado, você tem que fazer alguma coisa. E ele me dizia que não podia fazer nada. Eu ficava triste e eu ficava com raiva, mas eu ficava mais triste do que com raiva dele, quando ele me dizia isso. Hoje eu não fico triste com raiva, não fico com ódio, porque eu sei que ele poderia ter feito alguma coisa e ele não fez. Então, o que motivou Maria Lúcia a fazer aquele projeto de pesquisa, a fazer aquela pesquisa, a produzir aquele TCC, foram razões de ordem absolutamente pessoal. Isso tem validade? Tem. É irrelevante. Você pode fazer estudo de casos. A Flávia Pelvezan, nesse texto, por exemplo, ela faz estudo de casos. Você pode fazer estudo de um caso. De um processo, por exemplo. É uma decisão. Então, show de bola. Vamos lá. Eu defini e o meu olhar, os motivos que me levam a olhar para aquele objeto, a definir aquele objeto e a formular aquele problema a partir do objeto definido, eu tenho uma diferença, o objeto da pesquisa e o objeto de pesquisa.
Há uma diferença imensa entre um e outro, vocês sabem disso. Tá? Mas é o olhar que vai determinar se você vai produzir mais do mesmo ou se o que você vai produzir chama a atenção, vai ter algum destaque. Vai valer a pena alguém tirar da prateleira e ler. Né? E aí, quando Flávia Pelvezan começa o texto dela de uma forma não comum, não corriqueira no direito, cara, eu particularmente, a primeira vez que na minha vida que eu li esse texto, eu disse uma coisa que eu não poderia dizer agora, que eu não vou dizer agora, né? Mas, porra, eu nunca na minha vida tinha lido um texto do direito de alguém que é doutora em direito, que escreve sobre direito, e começava com perguntas. Foi o primeiro texto da minha vida que eu li em direito, que começava com perguntas. Depois eu encontrei vários outros. A gente vai trabalhar com um outro depois também, posso falar nisso. Mas a questão da análise da perspectiva metodológica da produção científica da Flávia Pelvezan Iniciativa. Professor, só acrescentando, inclusive ela desconstrói também aquele paradigma de que, como bem falou a Monique, o objetivo geral e os específicos, eles precisam estar com verbos no infinitivo, né? Então ela traz, ao invés de ela trazer apenas uma questão norteadora, ela transforma os objetivos específicos em várias questões norteadoras, né? Então, bem interessante, porque quando a gente vai ver, geralmente, via de regra, tem lá uma questão norteadora, que é bem semelhante ao objetivo geral, e os objetivos específicos como os meios para alcançar o objetivo geral, e geralmente utilizando, via de regra, utilizando verbos no infinitivo, tanto o objetivo geral como os específicos. Obrigatoriamente utilizando o verbo no infinitivo. Exato, e ela desconstrói isso também, porque ela traz os objetivos. Jefferson, desculpa. Sem problema. Não, conclui, cara. Depois eu falo. Não, então, eu achei interessante por conta disso, né? Porque quando eu comecei a ler o texto, né, e acrescentando a fala de Monique, aí eu fiquei meio, mas será que isso são as questões norteadoras? E depois ela vai apresentar os objetivos específicos, mas não, esses são os objetivos específicos e ela transforma assim nessa chuva de questionamentos para a partir de então ela começar a discorrer sobre o texto. Muito interessante. Mas aí, gente, vamos lá. Prestem atenção numa coisa. Na perspectiva da Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu sei, é um saco. Mas a produção só vai ser científica se observar a BNT. Neste país, pelo menos, claro, e a associação é brasileira, então é no Brasil que você tem que fazer isso. Na hora que eu elaboro um projeto de pesquisa, não é na hora da pesquisa, preste atenção, é na hora que eu elaboro o projeto. Os objetivos, o geral e os específicos, obrigatoriamente tem que iniciar com o verbo no infinitivo. Na hora que eu redijo, que eu produzo cientificamente, né, na hora que sai o resultado daquele projeto de pesquisa, aí eu posso usar outro tempo verbal. Tá? Não tem nenhum problema. Mas no projeto de pesquisa, obrigatoriamente, até que a BNT decida mudar, mas obrigatoriamente eu tenho que usar o verbo no infinitivo. Tá? Mas vamos lá. Então, voltando para a análise, eu já fui professor por 4 anos da disciplina de metodologia da pesquisa científica e é por isso que eu gosto tanto de fazer esse diálogo, porque, e me desculpem a sinceridade, a minha filha ou meu filho são 2 pessoas que eu mais falei, que eu mais busquei incentivar
na iniciação científica. Então, o Pedro, quando estava no primeiro dos cursos dele, Pedro participava de eventos científicos, apresentava artigos. Pedro, inclusive, fez uma coisa que o pai nunca fez na vida. Pedro escreveu um artigo científico em um evento fora do Brasil. Daniel, só um minutinho que eu passo a palavra. E naquilo que eu podia dizer, vai, campeão, vai, eu dizia. A Ana, eu vivia chamando, filha, vamos escrever juntas, nós duas. Mas eu amo quando isso acontece. Aham, sim, senhora. Vamos lá, desculpem. E o Michele distraindo a atenção. Ana terminou que ela fazia, pai, eu não tenho tempo. Depois que a Ana terminou a graduação, o único lugar do Brasil, aliás, o lugar do Brasil que tinha pós-graduação, a melhor pós-graduação na área dela, marketing, era Porto Alegre. Ana vai embora para Porto Alegre. E quando, no fim, obrigatoriamente, ela tem que fazer a dissertação dela, e ela, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Eu não sei. A dissertação não, a monografia, a especialização. E Ana não passou na seleção do mestrado, porque entre os critérios de pontuação estava exatamente a produção textual dela. Ela não tinha títulos a apresentar. Ela só tinha 2 artiguinhos escritos na vida, além da monografia de final de curso. E a banca examinadora da monografia de final de curso de especialização da minha filha foi quem mais a incentivou a fazer a seleção do mestrado naquela instituição, lá em Poa. E uma das mulheres, interessante é que as 2 professoras, eram 2 professoras e um professor na banca. As 2 professoras ficaram, aspas, brigando, disputando quem seria a orientadora de Ana no mestrado. Mas ela não passou, porque ela não tinha títulos para passar. Outras pessoas têm muito mais que ela e, consequentemente, fizeram mais pontos que ela, e ela ficou classificada, aliás, aprovada, mas não classificada. Então, gostei, não? Não menti? Não sei por que isso. Então, é uma das razões que eu digo para vocês, embora vocês não sejam minhas filhas, não sejam meus filhos, existam, produzam. Fala, Daniel, cara. Sim, nós vamos discutir esse texto em pelo menos 4 aulas, 4 encontros. Tá? Vamos debater, vamos procurar esmiuçar mais detalhadamente esse texto. Tá? Então, pessoas, muito obrigado pelas companhias de vocês. Segunda-feira, na universidade, eu sou professor da UEPB também, a UEPB vai ter aulas durante o carnaval, já que não vai ter carnaval e houve o decreto do governador do estado acabando com ponto facultativo. Já não é feriado, na Paraíba foi carnaval, não tem feriado mesmo, era ponto facultativo. Então, como não vai ter o ponto facultativo, nós teremos aulas. Eu pergunto, vocês sabem dizer se na Federal nós teremos aulas também a semana que vem? Grave? Por que grave, Vamber? Professor, Oi, pode. No nosso ponto, no SIG-RH, não está como feriado. Tá. E a gente recebeu um e-mail há alguns dias dizendo que na segunda seria ponto facultativo, sim. Não sei se teve outro e-mail retificando, mas que eu me lembre, tinham dizendo que era ponto facultativo. Tá bom, eu vou perguntar a Anne, vou mandar uma mensagem lá no WhatsApp dos grupos, tem um grupo do Departamento de Público e tem um grupo geral. É melhor mandar para o geral para saber se a UFPB vai funcionar ou não. Se não for funcionar,
Eu só quero que vocês se lembrem de uma coisa. Essa porra dessa pandemia ainda está aí. A Ômicron, a variante Ômicron, ela não é menos ofensiva, não. É porque a maioria das pessoas já está vacinada. Eu estou com 3 vacinas já na veia, graças às deusas e aos deuses. Então, por conta disso que a Ômicron está produzindo menos mal. Mas ontem mesmo morreu um cidadão, que pode ser que alguém aqui o conhecesse, perdão. Que era conhecido no mundo do direito, embora ele não fosse do mundo do direito, mas como ele era dono de um cartório, ele morreu por consequência da Covid. Como ele era avô de 2 dos meus sobrinhos, eu posso dizer a vocês que ele morreu por sequela da Covid. Então a Covid continua matando. Se cuidem, por favor. É o primeiro pedido que eu faço. O segundo pedido é: acreditem em vocês. Tá? Bom final de semana. Se não tivermos aulas, bom feriado, boa folga, e quinta-feira a gente se reencontra. Tá? Valeu, Ana. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, professor. Até a próxima semana. Obrigado, professor. Bom final de semana. Tchau, professor.